Graças a Deus. Glória a Deus. O vento balançou meu barco. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Estou à beira de um Deus abençoe sua vida abundantemente, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a essa transmissão. Na pele o frio desse vento chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás longe a mim. Esse é o seu amigo que vos fala, Bispo Santos, mensageiro das boas notícias. Sei que não estou só e já posso crer que amanhã Mais uma vai vez, ser bem melhor. estamos aqui para somar, né? Só porque estás comigo eu posso clamar. Somar com o reino de Deus, contribuir com o reino de Deus. Estamos aqui a uma palavra poderosa. Já tenho pra descansar das ondas de um bravo mar. Esperando aqui nossos irmãos entrarem. Posso clamar, mestre, venha Já vamos dar início a mais uma transmissão, um oferecimento da Casa de Oração Leão da Tribo de Judá e também da nossa participação com vocês. Glória a Deus. Prepare aí o seu copo com água. Você que tão somente vai ficar conosco até o término dessa transmissão. Prepare aí o seu copo com água. Porque no final dessa mensagem eu quero orar com você e por você. Quero te dizer que nem só de pão vive o homem. Nem só de pão. Exatamente num horário como esse agora, de meio-dia, que eu quero poder alimentar a alma e o espírito daqueles que desejarem tomarem posse. Vamos ver o Deus, Ele quer aqui falar o nosso coração. E na sequência vamos fazer uma prece, uma oração ao Senhor pela vida de todos os internautas, todos os amigos e irmãos inscritos no nosso canal do YouTube, todos os nossos seguidores aqui do Instagram, como também do Facebook, com que Deus ele possa falar ao seu coração nessa hora, nesse momento, através dessa transmissão. Gostaria que você abrisse aí sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4. Vamos aqui ver qual é a direção que Deus tem para a nossa vida. Mateus 4. Vamos ver aqui o que Deus fala. Ofereça esse louvor a todos. Deus ele possa receber a nossa adoração sempre. E que esse louvor possa tocar no seu coração e saiba que é o Senhor, o único que quer e pode irá lhe ajudar. Vamos à palavra? Vamos ver aqui o que Deus ele fala conosco através da sua palavra, através da sua mensagem ao meu coração, ao seu coração. Vamos lá.
Mateus 4, palavra de Deus, Mateus 4. Vamos alimentar nossa alma e na sequência você vai poder ter a oportunidade de almoçar, você que ainda não almoçou, se alimentar sua matéria, alimentar o seu corpo, né? Nutrir o seu corpo. A palavra de Deus, ela diz assim, fala a respeito da tentação, né, de Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi tentado, né? Tentado e deu exemplo de que nós também somos tentados. Dia a dia nós somos colocados à prova. Dia a dia Deus, ele permite as provações, elas fazerem parte da nossa vida. E a palavra diz assim, logo após, né, o batismo, Jesus, ele foi batizado, o João Batista, e teve o seu momento de provação. Mateus 4, Evangelho de Mateus, capítulo 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar, 40 dias e 40 noites, teve fome. Imagine como não se encontra o físico, emocional, psicológico, humanamente falando, de uma pessoa que 40 dias e 40 noites está jejuando, abre mão da sua alimentação, abre mão da sua refeição, abre mão de se alimentar normalmente, como de costume. Imagine como não fica debilitado, frágil, sensível e até humanamente também dizendo, fraco. E o próprio Jesus, ele disse que a nossa carne, ela é fraca. Nossa carne, ela não tem suporte, ela não suporta, né? Fome, sede, ela não suporta frio, calor. Por mais que você resista ao limite que você suporte, a nossa carne, ela é fraca. Principalmente se tratando nos prazeres, desejos, vontades, necessidades. E sendo filho de Deus, ele passou por esta prova, né? Por uma grande prova, coisa que, humanamente dizendo, homem nenhum comum tem estrutura para isso. Por mais que faça, por mais que se arrisque em fazer, alguns que eu já vi fazer, que eu conheço que fez, tiveram complicações em sua saúde. Porque nem todo mundo tem uma saúde plena. Jesus, ele não era doente. Jesus, ele tinha, ao seu auge dos seus 33 anos, ele tinha ali, entre seus 30 e 33 anos, saúde de ferro, né? Tanto pelo fato de ser filho de Deus, para suportar tudo que ele iria suportar, a sua caminhada evangelística, a sua jornada de ganho de almas, de pregação do evangelho, e também os acessos a locais difíceis, tudo isso, fora também o sofrimento que ele iria passar na mão dos seus exatores, né? A gente sabe que ele tinha que sim ter uma saúde, então nós não podemos nem comparar a ele, tanto como Senhor, como também como a condição que ele tinha, o condicionamento que ele tinha para essa finalidade. Mas ele diz que após ele teve fome. E é nessa hora que a pessoa tem fome, é nessa hora que a pessoa ela sente necessidade física, que se ela não vigiar, se ela não tomar cuidado, ela acaba cedendo às tentações. De repente você possa estar com sede e lhe vem ali um tipo de bebida que não seja a que mataria a sua sede. Mas você, por ter ela ao seu alcance, você pode de repente aceitar aquela bebida
né, para saciar sua sede. Por exemplo, eu vi algumas pessoas ali que moram na África, em alguns lugares remotos, difíceis, que vivem a linha e a margem da miséria, da pobreza, e aquelas pessoas elas eram sujeitas, submetidas a beberem água suja, água de chuva, água de poço e também até urina de animal. Cheguei a ver pessoas beberem urina de animal em vídeos e documentários, não que eu estive lá, vídeos e documentários que a gente percebe que a necessidade humana ela leva a pessoa a aceitar determinadas coisas que muitas vezes não faz bem para ela, não é bom para ela, mas ela acaba aceitando. Há situações de momento que a pessoa ela pode estar envolvida em um ambiente festivo, um ambiente de comemoração, comemorativo, em um ambiente de euforia, em um jogo de futebol, em uma comemoração de um casamento, aniversário, seja o que for. E ali pode ser que não tenha ali uma bebida que ela pode beber ao seu gosto, e ela acaba aceitando ali o que é imposto. Ela acaba aceitando ali o que lhe vem como opção. E veja você que isso muitas vezes acaba que a pessoa ela se sujeita a certos tipos de ofertas, né? Bandejas que muitas vezes não faz bem para si, fisicamente falando, particularmente, como também espiritualmente falando, em relação à sua comunhão com Deus, sua vida espiritual. E a Bíblia diz, no versículo 3, que após aquele momento de 40 dias de consagração, de dedicação ali a buscar através do jejum, porque é um momento que você está realmente matando os prazeres e vontades e desejos carnais, é um momento que você está abrindo mão, renunciando muita coisa. Imagine 40 dias o Senhor longe de casa, longe da sua cama, digamos assim, né, humanamente dizendo. Imagine Ele longe da sua mesa ali de refeição, longe ali do alcance dos alimentos que Ele gostava, os momentos de prazeres que Ele ficava ao redor dos discípulos ali, com os discípulos junto a Ele à mesa, comendo alguma coisa, ceando alguma coisa. E Jesus ele se viu privado disso. Até para dar exemplo a gente, né? Para ensinar a gente que nem só de pão vive o homem. A gente não vive só dos prazeres terrenos e materiais, dos desejos terrenos e materiais, das vontades terrenas e materiais. Então, observe comigo na palavra do Senhor que ele teve fome e o tentador, aproximando-se dele, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Observe que o tentador ele sempre vai sugerir que a gente deseje algo que vá além do que a gente deva aceitar ou a gente deva praticar. Porque onde que um homem, o comum, ele vai poder transformar uma pedra em pão? Jesus tinha esse poder. Jesus tinha condição de fazer isso. Jesus não tinha que obedecer à direção do diabo, à direção de Satanás, o contrário de Adão, que aceitou uma direção do diabo através de Eva, por ela ter aceitado o que o diabo sugeriu que ela fizesse, comer do fruto que Deus tinha proibido para que não eles viessem a morrer, para que não morrais. Deus disse: não coma, e a Eva ela acabou aceitando ali a oferta que o diabo fez, de que ela poderia sim ter liberdade de fazer isso.
E não somente isso, que ela também poderia fazer o que ela quisesse. E Eva achou que era livre naquele momento, ela se viu ali diante do seu prazer, da sua vontade, do seu desejo e também da curiosidade. E isso acabou trazendo a destruição, a derrota, a queda dela e de Adão, consequentemente. E Adão não ousou perguntar antes de receber e aceitou aquilo ali. Não houve uma resistência nem da parte de Eva e nem de Adão em dizer: não, eu não vou fazer isso, não pode, Deus não vai se agradar, Deus ele não permite. Não houve isso. Não houve isso em momento algum. E a palavra aqui diz que o tentador, ele sugeriu que aquele momento de fome, de dificuldade, de escassez, Jesus ele transformasse a pedra em pães. E a resposta do Senhor naquele momento, no versículo 4, diz: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, que vem da boca de Deus. Essas palavras que Jesus ouviu, transforme a pedra em pão, saiu da boca de Deus ou saiu da boca do diabo? De onde veio essa orientação? De onde veio essa palavra para Jesus? E a pergunta que eu te faço até aqui, através dessa transmissão, que não será alongada, será breve, e eu quero já orar com você e por você, é te dizer: a quem você tem dado ouvido? Quem você tem escutado? Quem você obedece? Quem você tem atendido o comando? O comando da tua vida está nas mãos de quem? De quem é o comando? De Deus ou do diabo? Porque a palavra ela é clara aqui, ela deixa bem claro que o diabo ele até sugere. Se ele sugeriu a Jesus, imagine a mim e a você. Se a Bíblia narra e mostra no princípio de tudo, o diabo ele já estava ali, corrompeu Eva e levou Adão à queda, à expulsão do paraíso, a prejudicar a relação dele com Deus. Olha o estrago que o diabo causou ali aos primeiros habitantes da terra, aos primeiros moradores da terra. E hoje, com essa superpopulação que nós temos, global, mundial, imagina que o diabo ele não tem aprontado, o que ele não tem feito na mente, no coração, na alma das pessoas. Imagine você, veja você, o que Satanás ele não tem trabalhado na vida das pessoas. Por isso, eu venho aqui para te dizer, até aqui esse ponto da mensagem, que nem só de pão vive o homem. Não é só de festa, de farra, de balada, de curtição. Não é só de droga. Não é só de prazeres terrenos que o homem ele vai viver. Não é só de vida boa, vida fácil. Não é só de desejos proibidos, vontades proibidas, necessidades carnais que você vai viver, você vai chegar em algum lugar, você vai conquistar a tão desejada alegria, felicidade, bem-estar e salvação que só habita, reside, existe no Senhor. Então, eu queria que você refletisse sobre isso. Talvez você está vivendo só de curtição. Talvez você está vivendo só de farra. Talvez você está vivendo só de trabalho.
Talvez você está vivendo só por dinheiro. Talvez você está vivendo só por bens materiais. E eu quero te dizer que nem só destas coisas vive o homem. Não é que o homem não precise de pão. Preste atenção à revelação do que Deus ele traz ao conhecimento nosso. Nem só. Não quer dizer que Jesus está dizendo que não tem como viver sem pão. Não. O nosso corpo precisa do alimento. Pão, no contexto geral, sugere alimento, alimentação. Nosso corpo precisa sim de alimentação. Mas Jesus está dizendo, nem só de pão. Você precisa de lazer de uma forma inteligente, de uma forma coerente, de uma forma correta, de uma forma que agrada a Deus. Você precisa de lazer. Você tem direito a isso, da maneira mais prudente possível, que não afete sua relação com Deus, não prejudique. Ontem foi Santa Ceia, nesse domingo, dia de ontem foi Santa Ceia. Então, algumas pessoas não comparecem à Santa Ceia, por quê? Por trabalho, alguns que trabalham, e infelizmente às vezes não tem condições mesmo delas ter ido, porque o trabalho não permitiu, trabalha para pessoas, trabalha para o homem, às vezes não tem como mesmo ela nem passar na igreja para buscar ceia. Há outros que, por algumas questões, trabalham até para si, mas acaba que o trabalho sufoca demais e não dá, a pessoa não encontra tempo, mal come, mal dorme, mal se cuida, ela acaba se dedicando mais à sua atividade do que às suas coisas pessoais, às suas coisas particulares, às suas questões particulares. Então, assim também são pessoas que elas vivem numa vida desregrada, dissoluta, pregressa, uma vida que não tem limites, né? Não tem termos, e acaba se enveredando em caminhos tortuosos, e ela não consegue encontrar ali saída, força, condições para ela poder viver daquilo que Deus tem para ela, a direção de Deus, a comunhão com Deus, a vida com Deus, compromisso com Deus. Então muitas vezes ela se permite, né? Ela se permite viver de acordo com os moldes do mundo, ou os seus próprios caprichos, os seus próprios anseios, seus próprios devaneios, né? E assim, cada vez mais ela vai se afastando da direção de Deus. Ela se afasta do centro da vontade de Deus. Então preste atenção aqui nesse texto e no contexto de Mateus, do Evangelho de Mateus 4, do versículo 1 ao 4. E Jesus ele diz que a gente precisa sim das nossas necessidades pessoais, mas não é só disso que a gente deve viver. Não é só isso que eu tenho que me obcecar. Eu não tenho que ser uma pessoa obcecada por aquilo, por isso ou por aquilo, por esta ou por aquela vida em que eu muitas vezes escolho, né? A Bíblia diz que aonde há o Espírito do Senhor há liberdade. Eu não tenho que ser escravo do trabalho, eu não tenho que ser escravo do dinheiro, eu não tenho que ser escravo do vício, eu não tenho que ser escravo do pecado, escravo da fama, escravo da mídia, escravo da internet. Não. A palavra de Deus ela deixa claro que o homem ele só tem vida de verdade, ele só vive verdadeiramente. A vida abundante que Jesus ele promete, ela só pode se dar, ela só pode acontecer, ela só pode ser realizada quando nós temos a direção de Deus através da sua palavra. É o que Jesus está dizendo aqui. E não tem outra maneira, não tem outra forma. Você precisa sim de tudo aquilo que lhe é
lícito, mas que não convém, né? Tudo lhe é permitido, mas o que não convém, você não precisa, tá? Se você vê que não convém participar de determinadas festas, então você é livre para isso, mas não convém, então é melhor não ir. Se você sabe que beber, fumar, cheirar, usar drogas, você pode, você é livre para isso, mas não convém, então você precisa colocar Deus como centro da sua vontade, colocar Cristo, né, como centro da tua vontade. Se alimentar dele, se basear por ele, ser movido por ele, guiado por ele, dirigido por ele, e consequentemente, com certeza, você vai ver que o rumo da sua vida será totalmente diferente do que você mesmo querer deixar a vida lhe levar, como muitos dizem, né? Deixa a vida me levar. E nessa de deixar a vida te levar, você pode acabar uma vida que é para o homem, que aos seus olhos parece bom ou bons, só que o final é morte, o final é destruição, o final é trágico, o final é triste. E eu creio que quem é inteligente, você que vai me assistir, você que está me assistindo, eu creio que com a inteligência que Deus te dá, você consegue sim ter noção, ter capacidade de saber aquilo que presta e o que não presta para você, aquilo que serve e aquilo que não serve para você. Por isso, se Jesus ele resistiu a essa oferta que o diabo fez, a essa sugestão do diabo, se Jesus ele disse não só de pão viverá o homem, o desejo do diabo era que Jesus transformasse a pedra em pão, e Jesus falou, não é só de pão que o homem vive, eu estou com fome, eu preciso do alimento, eu preciso até do pão. Jesus ele já tinha encerrado o seu jejum, 40 dias, chegou a fome, e naquele momento ali, quando ele estava prestes a receber do Pai a recompensa, no banquete celestial, que o Pai já estava pronto, já estava preparado. E o diabo aparece ali para poder fazer Jesus perder a bênção, né? O que é melhor? O banquete que Deus ele tem preparado, que você nem faz ideia. Você tem noção do banquete que Deus ele tem preparado para você quando você sair desse deserto? Você faz ideia do banquete que Deus ele tem preparado para a tua vida quando você conseguir sair desse deserto? Com a ajuda de Deus, é claro, com a direção de Deus. Porque quem vai lhe tirar do deserto é quem te colocou lá. Deus que colocou você no deserto, então se ele te coloca, ele garante te tirar também de lá.